Hoje teu sangue está agindo em mim, limpando, curando, mudando o meu ser. Oh, que poder e vida no sangue que Jesus verteu, Cordeiro eterno de Deus. Oh, que poder e vida no sangue que Jesus verteu, Cordeiro eterno de Espírito, dá-nos, Senhor, mais dos tesouros escondidos do teu amor, mais, muito mais tu tens para nos dar, se teu povo te buscar, mais, muito mais tu queres abençoar. Por isso te rogamos, com fé oramos, manifesta a tua graça hoje aqui. Dá-nos porção dobrada do teu Santo Espírito, para que mais, muito mais, possamos te servir, para que mais, muito mais, possamos te servir. Vem revelar a esta geração as maravilhas e sinais da salvação, tal como a nossos pais mostraste abundante graça e amor, mais, muito mais, concede-nos, ó Senhor. Por isso te rogamos, com fé oramos, manifesta a tua graça hoje aqui. Dá-nos porção dobrada do teu Santo Espírito, para que mais, muito mais, possamos te servir, para que mais, muito mais, possamos te servir. Paz do Senhor, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 2, 38. Atos 2, 38. É a quarta semana que nós estamos a ler este texto e suponho que será hoje a última. 3:38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor,
chamar. Quer dizer, a nós que estamos aqui também está incluído. Vamos orar. Senhor Deus nosso Pai, mais uma vez nós nos unimos para louvar o Teu nome, porque Teu é o poder, Tu é a glória, e sabemos, Senhor, que a Tua palavra, ela nunca volta vazia. Por isso, opera esta noite nos nossos corações, te damos graças em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, nós falamos já sobre alguns aspectos deste texto, que é a primeira mensagem do Evangelho que foi pregada na história da Igreja. A primeira mensagem da história cristã, da história da Igreja cristã, foi pregada pelo apóstolo Pedro, e ela tem estes dizeres que nós já estamos a meditar, desta vez é a 4ª semana que nós estamos a meditar. Então nós sabemos que basicamente aquilo que o apóstolo prega é que nós temos de ser cristãos, não de nome, até porque neste momento nem sequer havia o nome cristão, que só veio mais tarde, mas nós temos de ser cristãos no sentido em que nós nos identificamos com Cristo. Isto é muito importante, esta palavra, identificarmos-nos com Cristo. Identificarmos com Ele naquilo que é fundamental e que nós também já vimos, que o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, refere a sua morte, o seu sepultamento, a sua ressurreição. Então, Jesus morreu, e como nós já vimos que o apóstolo Paulo, ele salienta, não é morreu e ressuscitou. Morreu, foi sepultado e ressuscitou. E não é por acaso que há tanta ênfase também no aspecto do sepultamento. Então, irmão, nós já falamos que a primeira parte, o arrependimento, é esta morte para o pecado, para o mundo, morte em Cristo. Então, assim como Cristo morreu, nós também morremos nele. Isto é muito, muito radical, porque se nós não entendemos esta primeira parte que Pedro diz, arrependei-vos, o resto não faz sentido, porque há aqui uma sequência. Então, a primeira coisa é arrepender. Às vezes nós temos pessoas boas, pessoas até com uma aparência boa, mas creem em Jesus, mas nunca se arrependeram, nunca mudaram de vida. Continuam amarrados aos meus problemas, sempre com a mesma mentalidade. Quer dizer, não morreram. Ora, se não morreram, não se identificaram com Cristo. Então não podemos dizer que sejam cristãos verdadeiros. Os irmãos estão a entender? Eu vou dizer algumas coisas que são assim um bocadinho radicais. Se eu disser alguma coisa que não esteja na Bíblia, os irmãos não aceitem. Mas se eu disser alguma coisa que está na Bíblia, os irmãos acreditem, porque é verdade. Se está na palavra é porque é verdade. Então, primeira coisa, nós temos de nos identificar com Cristo na sua morte. Exemplo do Velho Testamento, Israel quando saiu do Egito. Eles atravessaram o Mar Vermelho e é como se eles fossem batizados. Diz Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, eles foram batizados. E os inimigos deles vinham atrás. Eles deixaram lá para trás o Faraó, o seu adversário. Os inimigos vinham, mas as águas fecharam-se ali. E o pecado que os perseguia, simbolizado na figura daqueles soldados do Faraó, o pecado, ele é sepultado. Então é uma vida velha que nós sepultamos num momento da nossa vida que é o batismo. Então o sepultamento é feito no batismo. Ou melhor dizendo, na primeira parte do batismo. O batismo, nós vamos ter no próximo domingo, batismo de mais de 20 pessoas, não é? Desta vez. E nós vamos ver o seguinte, que o batismo tem 2 movimentos. Batizar quer dizer imergir. Até poderíamos traduzir aqui esta palavra, arrependei-vos e cada um de vós e seja imerso na água em nome de Jesus Cristo. Isto quer dizer batizar. O primeiro movimento é quando a pessoa entra na água. Isso que é o sepultamento. Nós estamos a ficar sepultados na água. Então, se nós pudéssemos ali parar aquele momento, a pessoa está a dizer, olha, eu estou aqui
a identificar-me com Jesus no seu sepultamento, porque a minha vida agora fica aqui enterrada. Aleluia! Não importa aquilo que aconteceu no passado. Agora o meu passado não me vai perseguir mais. Não é maravilhoso isto? Então, nós temos que compreender essa grande liberdade que nós temos no batismo. Mas o batismo tem o segundo movimento, que é o da ressurreição. Quando nós nos levantamos, o que é que nós estamos a dizer? Morremos em Cristo para viver para Cristo. Morremos para o nosso velho homem para agora viver uma nova vida em Cristo. É isto que significa o batismo e que Deus confirma quando nós somos batizados com fé. Deus opera uma bênção na nossa vida. Batismo não salva, mas quem é salvo é batizado. A pessoa que tem uma experiência de salvação, ela é batizada. Eu creio em Jesus, mas não quero ser batizado. Não teve ainda uma experiência de salvação. Então, todo aquele que se arrepende, o passo seguinte é este. Cada um de vós seja batizado. Okay? Vamos avançar para o slide seguinte. E estes três aspectos são fundamentais, mas há um quarto aspecto. E nós gostaríamos aqui de lembrar o que Pedro diz: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado, mas depois diz: e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, é muito simples nós entendermos esta mensagem de Pedro. O arrependimento fala do nosso arrependimento para com o Pai. Não é? Pai, pequei contra ti. E perante os céus, Pai. O batismo é a nossa identificação no sepultamento, na morte, sepultamento, na ressurreição do Filho, que é Jesus. Mas agora falta a terceira pessoa da Trindade, que opera na salvação, que é o Espírito. Nós precisamos de receber o Espírito Santo. Então nós podemos lembrar o seguinte, que Jesus, ele depois de ser ressuscitado, ele ascendeu aos céus e ele derramou o Espírito Santo. O Espírito Santo não tinha sido derramado ainda, porque nós lemos, Jesus não tinha sido ainda glorificado. Está certo, irmãos? Porquê é que o Pentecostes não aconteceu antes da ressurreição ou antes da morte? Porque ainda era preciso que se cumprisse todo este processo, a morte, o sepultamento, a ressurreição. E então depois Jesus ascendeu aos céus. Quando ele ascendeu aos céus, foi glorificado nos céus. Então ele cumpriu a sua promessa. Ele derramou o Espírito Santo. Amém? Muito bem, meus irmãos. Então, é isto que é o percurso da conversão. Quando nós nos tornamos cristãos, neste sentido bíblico, quando nós nos convertemos ao Senhor, nós passamos por este processo. A seguir, de facto, nós também já falamos no outro dia das festas, que falam exatamente disso. A Páscoa, a festa das primícias e o Pentecostes. A seguir, agora, irmãos, vamos só lembrar o seguinte. Tudo o que Deus faz para a nossa salvação tem dois aspectos. A graça e a fé. Vamos ler em voz alta este texto? Vamos todos juntos. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós podemos dizer assim, nós somos salvos pela graça. Está certo ou não? Está. Nós somos salvos pela fé. Está certo ou não? Está. E nós vamos encontrar estas duas expressões muito no Novo Testamento, porque elas de facto são verdadeiras, ambas. Então nós temos a graça. O que é graça? Bom, a graça, como a palavra indica, é um ato da generosidade, da bondade, da misericórdia de Deus em dar. Então graça é aquilo que Deus dá. Não é aquilo que nós compramos, não é aquilo que nós merecemos, é aquilo que Deus dá. Tudo aquilo que Deus opera na nossa vida é sempre pela sua graça. Então, graça é Deus que dá. E o que é fé? É receber aquilo que Deus dá. Se nós entendermos isto, nós vamos entender perfeitamente o que é fé, em muitos sentidos. Porque às vezes nós pensamos assim,
Bom, Deus quer dar isto, então eu vou ficar quietinho, à espera que um dia lá do céu, não sei como, mas vem assim um pacote, assim, aquilo que é a graça de Deus. Não, irmão, a graça não é isso. A graça é uma coisa que nós temos de buscar, de receber, usando o nosso músculo espiritual que se chama a fé. Os irmãos sabiam que a fé é uma espécie de um músculo? Já estiveram, às vezes, assim, acamados durante os dias, depois põem-se em pé e as pernas não funcionam muito bem? Aqui há alguns que estão a dizer que sim, porque já passaram essa experiência. O que é que acontece? É que nós perdemos facilmente o músculo. Irmãos, a fé é um músculo. Se nós não exercitarmos, nós nunca vamos avançar muito. Nós não conseguimos. Então, eu não tenho força, eu vou pegar nisto, mas eu não tenho músculo, eu estou todo aqui. Isto é tão pesado. Isto é tão difícil. Porque eu não exercito a minha fé. Então, a minha fé é assim muito pequenina, assim muito débil. Eu estou sempre a depender dos outros, estou sempre aflito, queixoso. É tudo complicado. Meus irmãos, e então nós temos aquilo que nós queremos. Por isso, a Bíblia fala da medida da fé. Nós podemos ir a um rio com uma água espetacular para nós bebermos. Eu posso ir com aqueles cálicezinhos assim pequenininhos e posso pegar e beber aquilo, não é? Se alguém perguntar, já bebeu da água? Sim, já. Mas vai outro mais esperto com um jarro e mete, não é? E bebe, ainda fica um bocado para mais logo, bebe. Já bebeu da água? Bebeu da mesma água, mas a medida era diferente. Então, meus irmãos, nós todos temos acesso à mesma graça. A maneira como nós a recebemos depende de quê? Depende de Deus. Será que Deus quer dar só um bocadinho de nada a uns e muito a outros? É isso que Deus quer fazer? Sim ou não, irmãos? Então o que é que Deus quer fazer? Dar abundantemente a todos. Alguém tem dúvidas? Eu acho que Deus é assim, é muito poupado. Deus só dá assim um bocadinho de vez em quando. Não, irmãos, Deus quer dar abundantemente. Então o que é que falta? É a medida da fé. Por isso nós lemos muitas vezes Jesus dizer, seja feito conforme a tua fé. Ou dizer assim, mulher, grande é a tua fé. Porquê? Porque ela foi à água com um jarro enorme. Não, eu vou tirar aqui tudo o que eu puder. Mulher, grande é a tua fé. E Jesus para os discípulos, homens de pouca fé. Até quando vos sofrerei, homens de pouca fé? Porque eles só tinham coisinha assim, pequenina. Meus irmãos, a fé é aquilo que nos leva a receber. Está bom? Todos concordam? Então, por isso é que Pedro diz assim, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o dom é a graça. E receber depende de quem? Depende de nós. Não é automático. É se eu, de facto, abro o meu coração, se eu busco, se eu desejo, se eu tenho sede. Meus irmãos, há muitos anos, quando nós começamos, a primeira experiência que nós tivemos com Deus foi uma profunda insatisfação, uma grande sede espiritual. Quando nós começamos a ter sede, a achar que não, Deus tem mais qualquer coisa para nós, porque às vezes nós olhamos à nossa volta e depois lemos o livro de Atos dos Apóstolos e dizemos assim, há aqui alguma coisa que está mal. Ou é o livro de Atos que está mal, ou é o que está à volta. E nós começamos a fazer isso, que é muito perigoso. Quando a gente leva a sério a Bíblia, é muito perigoso. Porque nós vamos começar a entrar em conflitos. Então, veio uma grande sede à nossa vida. Senhor, nós queremos isto que está aqui. À nossa volta diziam, não, isso era só para o primeiro século. Isso acabou. E era muito estranho, porque na Bíblia não diz nada. Assim, no dia 31 de dezembro do ano 99, da nossa era, termina a graça de Deus. Não diz. Pedro o que é que diz? Diz assim, a promessa vos diz respeito
a vós, depois a vossos filhos, depois a todos os que estão longe, e depois, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E aí a gente diz, espera aí, eu estou metido nesta também. Porque eu fui chamado por Deus, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E aí, meus irmãos, quando nós começamos a ter sede, nós começamos a buscar. E quando nós começamos a buscar, nós encontramos a graça. A graça, Deus, a fonte das águas vivas. E o Senhor, Ele opera coisas maravilhosas. Então, meus irmãos, a fé é o fundamento de tudo. Tudo na obra do Senhor na nossa vida é feito mediante a fé. Agora vamos focar-nos especificamente sobre o receber o Espírito. A seguir. Então, só para... A fé leva-nos ao arrependimento. Então, arrepender é mudar de vida, deixar o pecado, deixar o vício, deixar uma vida errada. Irmãos, arrependimento, às vezes nós pensamos, arrependimento é, se eu tiver um vício de jogo, é eu arrepender-me. Não, não é só isso. É o irmão que não ora, o irmão que não evangeliza, o irmão que é indiferente para com a sua família, o irmão que não crê nos dons, nem os busca. Tem de se arrepender, irmão. Não tem de se arrepender e dizer, Senhor, perdoa-me a minha frieza espiritual. E é por isso que nós lemos na carta do Senhor Jesus a Laodiceia, arrepende-te. Quando não, eu virei a ti, não é a igreja de Laodiceia, é outra, e tirarei o castiçal do teu meio. Então, o arrependimento não é só para os que estão lá fora, no pecado, no vício, é para nós também. E nós temos de saber que o arrependimento não é só um momento da nossa vida, mas nós temos de viver constantemente buscando o Senhor, arrependendo-nos, sendo perdoados, crescendo na graça. É esse o plano que Deus tem para a nossa vida. A seguir, vamos avançar aqui mais rapidamente, já falamos sobre isto. O Pai, o arrependimento, o batismo, a seguir, identificação com o Filho, e agora receber o Espírito. A seguir, meus irmãos, o Espírito Santo. Nós vamos falar muito pouco hoje sobre a pessoa e a obra do Espírito. Quem sabe nós iremos fazer isso mais adiante, porque nós estamos a precisar muito, muito de ter um entendimento, e não é só um entendimento, uma experiência prática com o Espírito Santo. E nós vamos buscar isso. Os irmãos querem? Os irmãos desejam uma experiência com o Espírito Santo? Nós tivemos uma experiência há um ano no encontro de jovens. E, aliás, tivemos agora recentemente também uma experiência de encontro de jovens. Oramos pelos jovens. E há um ano como agora, um pastor disse, isto aqui foi um Pentecostes. Porque foi mesmo, porque o Espírito Santo desceu, muitos começaram a falar línguas, muitos se quebrantaram, muitos se arrependeram dos seus pecados. E é isso que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos só de um bocadinho, assim, do fogo do Espírito. Não é de estar a enfardar ensinos, atrás de ensinos, e enfarda mais ensinos. O ensino é bom, mas não é o ensino que resolve. O que resolve é o bom ensino, mas depois é a experiência, a prática. Isso é que resolve a nossa vida. Então não adianta a gente andar a ouvir e nunca viver. Então nós temos de receber, usar, e aí a nossa vida vai crescer, nós vamos ficar felizes na presença do Senhor. O Espírito Santo não pôde ser dado antes de Jesus, mas depois de Jesus ele falou, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Irmãos, o mundo não pode receber o Espírito Santo. O mundo recebe espíritos malignos, muitos, infelizmente. O Espírito Santo, só há um povo que pode receber. E os irmãos não têm que ter medo de clamar e dizer, Senhor, enche-me do teu Espírito. E alguns irmãos dizem, mas e se não vem o Espírito Santo, se é outro Espírito? Irmão, não diga isso. O Senhor Jesus diz, qual é o Pai? Se clamardes a mim, quem é que vos dá, em vez de um pão, dá uma pedra? Em vez de... Deus não faz isso, irmãos. Deus dá-nos o Espírito Santo. Ele dá-nos o Espírito Santo. Estamos cobertos com o sangue de Jesus. Se nós nos arrependemos, somos vasos limpos, lavados no sangue de Jesus,
o Espírito Santo, ele pode não apenas habitar, mas ele pode encher o nosso coração. Então não há que temer, que é mesmo o Espírito de verdade. O Espírito que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Louvado seja o Senhor. Então temos esta certeza. A seguir, agora, irmãos, nós vamos ler aqui 2 textos em Atos. Eu convido os irmãos a abrir a vossa Bíblia em Atos 8. Atos 8. Porque vamos agora ver o derramar do Espírito na prática. 8. E vamos ler aqui este texto 14 a 17. 8, 14 a 17. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui algumas observações muito rápidas. Filipe tinha ido a Samaria. Lembremos que, algum tempo antes, tinha lá estado Jesus a falar com quem? Em Samaria. Com quem? A mulher samaritana. E houve ali já uma primeira bênção. Várias pessoas tornaram-se discípulos de Jesus. E agora, vai Filipe ali, pregava, e nós lemos no versículo 12, pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, e se batizavam tanto homens como mulheres. E o pessoal estava feliz. Os irmãos lá, felizes. Mas os apóstolos ouviram dizer que eles receberam a palavra de Deus, mas foram lá. Por quê? Porque eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Repare, era tão importante receber o Espírito Santo. Provavelmente disseram a Pedro e a João: olha que eles creem em Jesus. Mas eles disseram: sim, mas já receberam o Espírito Santo? Não, mas já foram batizados nas águas. Sim, está bem, graças a Deus. Mas eles já receberam o Espírito Santo? Não, isso não. Então não está completo. Estão a ver, irmãos? Então, pode haver alguém que crê em Jesus, que se arrepende dos seus pecados, que é batizado nas águas, mas falta um terceiro aspecto, que é fundamental. O apóstolo Pedro disse: e recebereis o dom do Espírito Santo. Não é uma coisa que está à parte, assim, uma opção, um acessório. Não, irmãos, faz parte do processo. E então nós lemos: os quais, tendo descido, no versículo 15, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Versículo 17, como é que eles oraram por eles? Então lhes impuseram as mãos, que é a maneira bíblica, como Deus mostra que deve ser transmitido o Espírito Santo. Às vezes outras bênçãos, curas, libertações. A imposição das mãos é uma doutrina que está em Hebreus capítulo 6. É uma doutrina fundamental. E o que é que aconteceu? Eles receberam o Espírito Santo? Sim ou não? Sim. Como é que eles sabem que receberam? Como é que eles sabiam que receberam? Está lá dito alguma coisa? Às vezes há irmãos que dizem: pastor, eu não sei se eu fui batizado com o Espírito Santo ou não. Eu não sei. Mas espere, o irmão não sabe? Não. Imaginem se Pedro e João fossem lá, oravam pelas pessoas e depois no final perguntavam assim, iam para Jerusalém e perguntavam: Pedro, João, os samaritanos foram batizados com o Espírito Santo? Não sei. A gente orou, agora está nas mãos de Deus. Hã? Irmãos, houve qualquer coisa que aconteceu, nem tudo está relatado aqui. Houve alguma coisa tão clara. Vamos ler o que é que aconteceu no versículo 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Quer dizer, ele viu uma manifestação tão maravilhosa do poder de Deus, que ele disse: olha, eu posso comprar esse poder que vocês têm de colocar as mãos e as pessoas recebem o Espírito Santo.
O que é que terá acontecido? Meus irmãos, os dons espirituais. Uns falavam em línguas. Aqui não está escrito, mas era normal. Uns falavam em línguas, outros profetizavam, outros tinham outras manifestações. Mas os irmãos podem ter a certeza, quando há batismo com o Espírito Santo, há evidências. Podem não ser logo imediato, mas há evidências. Aquela coisa assim, eu fui batizado com o Espírito Santo, mas nunca falei línguas, nunca tive visões, não tenho experiências de cura. Irmão, tem a certeza que foi batizado com o Espírito Santo? Pastor, eu sou membro da igreja há 30 anos. Não, mas a pergunta não é essa. O irmão tem a certeza que foi batizado com o Espírito Santo? O irmão não fala línguas, pelo menos que é o dom mais simples? Não fala. Nunca teve uma manifestação de profecia, de dons, você nunca o visitou? Não. Então o irmão precisa de receber o dom do Espírito Santo. Pode ter a certeza. E outra novidade muito boa. E Deus quer lhe dar. E Deus quer dar. E quer dar hoje, amanhã, quando você quiser. Agora, vamos passar a outra experiência no capítulo 19. Atos 19. Atos 19. E vamos ler o versículo 2. Agora em Éfeso. Eu prometo acabar daqui a pouco tempo. Logo que chega ao fim eu acabo, está bem? Então, diz assim, 2. Chegou a Éfeso e Paulo perguntou, recebestes vós, repare, é mesmo o verbo, receber. Receber. É aquilo que Pedro disse. E recebereis o dom, é receber. Recebestes vós já o Espírito Santo, quando crestes? Estes coitados já estavam mais atrasados que os samaritanos. Disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Eles depois foram batizados, versículo 5, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 6, o que é que aconteceu? E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E desta vez a palavra registra. E o que acontecia? E falavam línguas e profetizavam. Então, meus irmãos, estou a falar do livro de Atos, aquele livro que eu quando comecei a ler só arranjei problemas. Mais valia ter ficado na religião, não é? Deus me livre. O que é que diz aqui, irmãos? Quando o Espírito Santo é dado, o Senhor manifesta-se na nossa vida. Pode ser de uma forma imediata, que geralmente ou noutro momento, pode ser dom de línguas, mas pode ser visões. Agora tivemos um encontro de jovens e houve uma jovem que disse ao pastor, pastor, eu estou a ter uma visão. Não há problema nenhum. E contou a visão, não há problema nenhum. É isso mesmo, pode ser visões, outros foram visitados de outras maneiras, outros falaram línguas. Não é? Eu reparei que havia uns 4 ou mais jovens que estavam a falar em línguas estranhas. É isso mesmo, irmãos, é receber o Espírito Santo. Então, meus irmãos, a pergunta é esta. Os samaritanos e os efésios tinham fé? Tinham. Tinham fé em Jesus, criam em Jesus. Os irmãos vão me acompanhar, sim ou não? Sim. É que hoje foi feriado, os irmãos devem estar cansados. Então eu tenho que estimular os irmãos. Foram batizados corretamente? Em nome de Jesus, sim ou não? Sim. O que é que faltava? Receber? A pergunta era esta. Recebeste já o Espírito Santo? Então, é uma pergunta que o Senhor faz aqui aos irmãos. A cada irmão, sim, irmão, irmã, é uma pergunta que o Senhor faz com muito carinho. Meu filho, já recebeste o meu Espírito? A pergunta que o Senhor fez ali. Então, não. Como é que eles receberam o Espírito Santo? Posição de mãos, depois de terem a vida toda certa diante de Deus. Houve evidências disso? Sim. Sim. Pronto, irmãos. E agora é só buscar e receber. Não é nada complicado. Mas o que é que eu sinto? Sinto assim um arrepio? Não, isso é corrente de ar, qualquer coisa. Não funciona com arrepios. Então como é que funciona? Com fé. Depende se você crê ou não. Eu não sei se é para mim. Pronto, já a fezinha já está, diminuir. Eu não sei se estou preparado. Não está preparado, então precisa de se arrepender. Não, já me arrependi. Mudar de vida, precisa de estar conforme à palavra de Deus.
Você está disposto a fazer isso? Não estou a viver isso. Já foi batizado nas águas? Muito bem. Então o que é que impede que você receba o Espírito Santo? Nada impede. E nós vamos orar pelos irmãos, está bem? O Senhor está aqui presente, irmãos. O Senhor está aqui presente como estava lá em Samaria, em Éfeso. E o Senhor quer encher-nos do seu Espírito. Esse é o propósito do Senhor. Vamos ficar de pé. O Espírito do Senhor